com o segundo Cinema Comentado Surdez em Foco. A nossa primeira edição foi em 2022. A gente retorna esse ano com o Cinema Comentado mais uma vez. Hoje, a gente está com o Cine Debate do filme E o Seu Nome é Jonas, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. A nossa convidada, a professora mestra Joyce Cristina Souza, da UFSCar. Eu sou a professora Daniane Pereira, sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, que estão nesse momento amarrados. Eu tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros, estou utilizando um óculos de grau com armação preta. Meu sinal em libras é este, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora, desce no movimento de semicírculo, dá um toque na cintura. Eu estou utilizando uma blusa xadrez nas cores preta e branca, um batom vermelho e 3 brincos coloridos, 3 brincos em cada orelha e um colar preto e branco também com um gatinho. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa. A gente está aqui também com a turma do professor Félix, que também é professor de Libras e de Educação Inclusiva na UFSB, só que lá no campus Jorge Amado. Eu sou doutoranda em Letras, mestra em Letras, graduada em Letras Português, Letras Libras, Pedagogia e Normal Superior. Sou coordenadora do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Especial Inclusiva, o GPEI, aqui na UFSB. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no segundo Cinema Comentado Surdez em Foco. Esse é um evento que possibilitará o uso e a difusão da língua de sinais brasileira, conforme o decreto 5626. Esse é um evento que a gente vai ter 10 encontros. A cada encontro, a gente tem um especialista convidado que fará a mediação do debate com o público de um filme que a gente seleciona com antecedência e coloca à disposição de vocês. Hoje, o filme E o Seu Nome é Jonas. Quero agradecer desde já também a presença das tradutoras e intérpretes de Libras Língua Portuguesa. Hoje a gente está com a presença da professora Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, da professora Leni Aparecida Rabelo Silva Mendes, da Unimontes, e da professora Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. A gente quer informar que o evento está sendo gravado, a cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta assim que algum novo conteúdo for publicado e deixe seu like. Durante o encontro, a gente pede que, para melhor visualização da equipe de suporte e como um meio da gente acelerar a participação no debate, que vocês levantem as mãos para participar dessa discussão ou escrevam no chat, tá? Coloquem na frente a hashtag Cinema Comentado e coloquem a participação de vocês. Pode ser uma dúvida, pode ser um comentário, fiquem à vontade. É um debate, tá? Então, fiquem à vontade para levantar a mãozinha e poder falar com a gente também. Até o final dessa atividade, a gente também colocará à disposição um formulário, uma lista de presença, tá? Para que vocês recebam a certificação depois. A gente solicita também que, por gentileza, que com exceção da palestrante convidada e dos intérpretes de Libras, vocês deixem seus áudios e câmeras desligados para maior visualização das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, por parte das pessoas surdas que estão acompanhando esse evento. Tendo em vista a plataforma Google Meet, né? São muitas entradas e se a gente deixar nossa câmera desligada, fica mais fácil deles conseguirem encontrar os tradutores e intérpretes de Libras. Bom, e para a gente dar início, eu convido a professora mestra Joyce Cristina Souza, da UFSCar. Eu vou relatar aqui um pequeno... um mini currículo, né, da professora Joyce. Fique à vontade, Joyce, para acrescentar alguma informação, para deixar bem claro o que você está fazendo agora e para as pessoas poderem te acompanhar. Ela é doutoranda em Linguística pela UFSC, ela é mestra em Linguística pela UFSCar, é licenciada em Letras Português e Literaturas de Língua Portuguesa pela Unifran. Joyce, fica à vontade, você já sabe que você é sempre muito bem-vinda aqui na UFSB e pelo GELES e pelo GPEI. Obrigada.
Obrigada pela apresentação, Daniane, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Um grupo, uma equipe muito comprometida, né? Sempre com as questões envolvendo língua de sinais, e é sempre muito bom estar por aqui. Eu estou aqui, meu Deus, não para de entrar gente nessa sala, uhul! Que bom, maravilha. Eu acho que isso potencializa o debate, né? Essa proposta hoje, como foi mencionado, que a gente possa ter esse espaço de diálogo para discutir as questões, né, que emergem ali daquele contexto do filme que foi indicado. Eu acho interessante iniciar fazendo a minha autodescrição. Talvez não seja em riqueza de detalhes, como Daniane fez a dela, mas vou tentar. Sou uma mulher negra, de pele retinta, uso tranças. As minhas tranças são longas, até a metade das costas, um castanho escuro puxado pelo olho nas pontas. Estou usando óculos com armação vinho. Estou com uma camisa de manga longa, estampada, com estampas florais, talvez, cor clara, bege, e com as flores aí entre verde, vermelho e preto, e amarelo. Estou aqui no cômodo da minha casa, sentada em uma cadeira, uma poltrona, cor azul e bege, e ao meu fundo tem uma parede clara. Acho que é isso. A gente vai aprendendo, né, Daniane? É uma prática constante. Eu acho que ninguém ensina a gente a fazer isso, a gente vai aprendendo, vendo as pessoas fazerem e aos poucos vai aprimorando a nossa autodescrição, né? Dando início, então, ao que me foi convidado fazer aqui, eu queria, primeiramente, dessas 64 pessoas que nós temos aqui presentes hoje, saber se vocês conseguiram assistir o filme. Acho que essa é uma primeira questão, né, importante para a gente ir nivelando o debate. Então, quem assistiu, assim, se puder dar um feedback, de repente, colocando alguma reação. Levante as mãozinhas, gente. Isso, levanta a mãozinha, reage de alguma forma para eu... legal, bastante gente assistiu. Perfeito, perfeito. Muito bom. E, diante disso, eu queria que vocês comentassem, com uma palavra, se possível, aqui no chat, qual foi a sensação que despertou em vocês esse filme? Eu não estava preparado para esse filme, foi ótimo. Emoção. O que mais? Emoção. Vamos lá, gente. Angústia, interessante. Angústia é uma palavra interessante. Surpresa. Tristeza. Lembranças. Lana, lembranças. Liberdade. Legal. Eu acho que a partir dessas palavras que a gente recebeu aqui, a gente já consegue, calma, um novo olhar para algo em que eu não costumava pensar tanto. Sim, é uma abertura, né, de mentes e realmente é um filme bastante que proporciona isso para a gente, né? Identidade, legal. Eu acho que a gente pode partir da nossa discussão partindo dessas palavras-chave que vocês colocaram aqui. Eu acho que daqui a gente já consegue dar um start bem legal. E aí me chamou bastante atenção a palavra que foi colocada aqui deixa eu ver aqui, Lana Santos menciona lembrança. Fiquei curiosa.
Fiquei bastante curiosa, Lana, se você puder compartilhar com a gente, se você quiser também, o porquê que esse filme te trouxe lembranças. O que te despertou essas lembranças? Então, boa noite. Boa noite. Lembrei de umas épocas que eu ficava internada com minha mãe. É E isso. tem alguma parte específica do filme que te motivou, que te despertou esse sentimento de lembrança? A parte do início que as pessoas estão acordando, que a mãe fala que é o hospital. E realmente, teve uma época que eu fiquei um tempão no hospital. Uhum, entendi. Obrigada, Lana, pela sua contribuição. Outras duas palavras que me chamaram a atenção e que eu não sei se vocês perceberam, mas foi um olhar que eu fiz assim, raio-x e bastante rápido, das palavras que foram colocadas aqui, que me pareceu positiva, assim, no sentido positivo, foi a da Lana, por isso que eu destaquei a lembrança, porque lembrança normalmente, bom, é claro que lembranças também podem nos dar gatilhos negativos, mas quando eu vejo lembrança, eu me vem coisas positivas em mente. Mas me chamou bastante atenção porque esse filme despertou em muitos de vocês sentimentos negativos, não no sentido assim, ruim, mas angústia, tristeza. E aí eu queria entender um pouco de vocês, principalmente na angústia e na emoção, que tipo de emoção vocês sentiram? Por que eu estou perguntando isso? Porque isso tem muito a ver com o conceito que a gente tem, ou o pré-conceito que a gente tem em relação a algumas questões, e que hoje a gente vai poder debater sobre elas, sobre algumas delas, né? Porque a gente também tem um tempo restrito para discutir sobre muita coisa. Esse é um filme riquíssimo. Queria parabenizar pela indicação do filme, inclusive, porque eu gosto muito desse filme. Eu acho que por ele a gente consegue explorar uma imensidão de coisas inerentes assim, a várias questões, desde família, sociedade, cultura, língua, aquisição de língua, enfim, educação, tradução, comunidade surda, associação, enfim, tem milhares de temas, de tópicos que podem ser destacados, discutidos, aprofundados a partir desse filme. Então, ele é muito rico e a gente vai tentar dar uma afunilada, porque senão a gente vai amanhecer aqui. E aí o nosso sextou vai ser literalmente aqui falando sobre Seu Nome é Jonas, e a gente vai ficar assim, se deleitando nas diversas possibilidades de reflexão que esse filme nos traz, né? E aí, com relação à emoção, essa emoção foi num sentido positivo, num sentido negativo? Como que foi essa emoção para quem colocou essa emoção aí? E aí já queria engatilhar a minha pergunta e disparar para vocês aqui para a gente poder discutir um pouco, pensando na parte cronológica do filme, de como ele apresenta os fatos. Uma primeira coisa que eu gostaria de destacar é quando esse filme ele foi organizado, publicado, enfim. Alguém se atentou à época, ao período em que esse filme foi lançado? Alguém se lembra do ano em que ele foi lançado e conseguiria, de repente, fazer alguma conexão com o que acontecia naquela época, o que estava ali em vigência? Será que a gente consegue iniciar por esse lado? Ele foi lançado em, salvo engano, em 79. Boa, perfeito, é isso. 1979. O que estava acontecendo naquela época? Naquela época, ainda era época da repressão, né? No contexto da surdez, né? Se a gente for pensar no sim, contexto da surdez, o que estava sim. acontecendo naquela época? Como era naquela época, sobretudo, o olhar sobre
a língua de sinais, sobre o sujeito surdo. Como é que era visto tudo isso? O que vocês poderiam comentar sobre? A gente tem algumas mãos levantadas aqui. Deixe-me ver. Nossa, várias mãos levantadas. Só não sei se eu consigo ver a ordem. Pera lá. Algumas pessoas estão com a mãozinha levantada desde aquela hora que a gente pediu para levantar a mão quem tinha assistido o filme. Então, então pode deixem ser as mãozinhas levantadas, só quem quer participar agora da discussão, por favor, gente. Obrigada. Legal. Maria Conceição, você estava dizendo, você estava com a sua Sim. palavra. Pode, se você quiser concluir, pode falar. Vou falar você. Por favor. Tá? Obrigada. Então, você fez o questionamento, porque, veja bem, não havia essa visibilidade que temos hoje, né? Com certeza, o sofrimento eu vou falar o sofrimento porque, assim, tudo que não conhecemos, ignoramos, né? A questão da negação, né? Então, veja bem, fulano é assim. Então, por exemplo, ainda há em nós, né? Porque, apesar dessa visibilidade vamos colocar de 20 anos para cá, a visibilidade mesmo, né? Mas, mesmo assim, ainda temos, nós que não temos a convivência com pessoas, eu estou falando de mim, eu me pego conversando com as pessoas de uma forma, às vezes, soletrando, entendeu? É uma forma totalmente assim que depois eu paro para pensar, dependendo do momento ali que eu tenho a oportunidade de pedir desculpa, né? Eu peço desculpa às vezes, assim, porque eu cresci vendo isso, entendeu? Mesmo com essa abertura, que já tem até televisiva, né, que a gente vê, mas assim, a gente não tem uma convivência maior no dia a dia com essas pessoas. Então, para mim, que sou dessa época aí, né, que não havia essa habilidade, uma vez ou outra víamos uma pessoa assim e que praticamente não tínhamos comunicação, tá? Havia aquela comunicação, entre aspas, né? Gestual, até o contato mesmo físico, não tinha essa acessibilidade, tá? Eu fiquei assim, lembro-me que há uns 20 anos, na Igreja Batista, aí em um determinado momento, não sei se foi assim, na escola bíblica dominical, em que foi exposto, né, a situação e foi convidado algumas pessoas a participarem dessa nova modalidade. Mas uma coisa muito pequena que até inicialmente não despertou a atenção muito das pessoas. Certo. Né? Ok? Tá bem, obrigada. Estou anotando aqui, conforme vocês vão falando, eu estou anotando nas minhas... conectando aí. Para depois a gente retomar esses pontos, Tá bom, tá certo. Tá, obrigada. Aí a gente tem Tailane, se não me engano, Almeida, não dá para ler tudo, mas está com a mãozinha levantada também. Não? Tailane? Está perguntando se ela pode escrever. Pode escrever. Pode sim. Enquanto isso, a gente tem um próximo na fila, que está Rafael Almeida. Rafael Almeida, isso. Boa noite, professor. Então, respondendo aí a sua pergunta, nessa década de 70, como marco histórico, eu estou trazendo para a realidade do Brasil, ok? Uhum. Temos aí a vigência ainda da segunda Lei de Diretrizes e Base, que infelizmente ainda não contemplava essa educação em uma perspectiva inclusiva, né? Mas sim, vindo de um histórico aí até porque as coisas acontecem Brasil e mundo afora, paulatinamente, de juntar todo mundo, né?
e se pensar em uma educação integradora para chegar onde chegamos hoje, uma educação em uma perspectiva inclusiva, né? E ainda, na realidade do Brasil, posterior a essa década aí, a construção da Constituição Federal, onde tivemos um avanço significativo. Então, assim, é basicamente isso, né? Trazer esse contexto histórico aí de uma educação assistencialista, em uma pegada de Pestalozzi e por aí vai, né? Lembrando sempre que aquela visão clínica, médica, mas não uma visão multidisciplinar do fazer educação. Basicamente isso. Obrigada pela sua contribuição, Rafael. Você trouxe assistencialismo, eu acho que é um ponto importante, e retomar esse ponto de que nessa época ainda se pensava uma educação bastante pautada assim, nós tínhamos a questão dos institutos, né, inclusive, que educavam ali por grupos, por deficiências, enfim. A gente tinha, por exemplo, o Instituto Benjamin Constant, assim, algumas tentativas, né, de educação, mas ainda não nessa visão integradora, inclusiva, e muito menos, né, muito menos do que a gente tem hoje pensando na educação bilíngue, né? Então, nós ainda sofríamos alguns resquícios, né, de algo que foi determinado, pré-determinado há mais de um século antes disso, desse evento, e que impactou diretamente aí na educação, né, de muitos surdos aí. E essa visão assistencialista também é um ponto importante que a gente retoma em breve. Obrigada pela sua contribuição. Gustavo? Primeiramente, uma boa noite. E o ponto que me chamou a atenção foi justamente a angústia por conta do cenário que o personagem era constantemente submetido. Sim. Tanto no âmbito familiar e no âmbito educacional. Na escola mesmo, ele passou por um modelo oralista, que claramente não era o melhor modelo que podia ser apresentado para ele, tanto que o do bilinguismo, na minha opinião, pelo menos, é muito superior. E dentro da família, até mesmo no cenário dos pais, a mãe sempre queria acolher ele ao máximo, já o pai não tinha essa maneira de tratamento tão boa, não tinha talvez uma compreensão tão alta quanto a mãe. E, infelizmente, o que a gente pode ver, como eu falei, da angústia, é da maneira como o personagem era submetido e tratado pelas outras pessoas. Gustavo, esse filme eu já assisti ele algumas vezes, e todas as vezes que eu assisto, eu tenho algumas sensações, são despertadas em mim, sabe? Dentre elas, a angústia. Eu concordo quando vocês trazem essa palavra angústia, porque angústia, e antes da angústia, logo nas primeiras cenas do filme, me traz uma sensação de indignação, assim, sabe? Ver o ambiente em que ele foi inserido por 3 anos, de acordo com os pais ali, né, conversando com o diretor do colégio, e aí é perguntado há quanto tempo ele já estava ali, e a mãe dele diz que 3 anos. Então, 3 anos, naquelas condições, uma criança, né, que ficou durante 3 anos apartada ali dos seus familiares, dos seus pais e do seu irmão, né? E pensar os impactos desse distanciamento na vida dessa criança e nas consequências disso depois na vida dele, pensando em diferentes aspectos, desde o aspecto psicológico, emocional, linguístico, social, cognitivo. Então, a gente pensa aí uma série de impactos, né? E o quanto isso vai reverberar na vida de vários Jonas, né? Quantos Jonas talvez não vivenciaram isso também? E aí, essa indignação parte nesse sentido, né? Do quanto que, durante muito tempo, e a gente não pode também pensar que isso simplesmente deixou de existir, porque se a gente for olhar aí com uma lente bem aproximada para algumas determinadas regiões do país, de repente algumas regiões mais apartadas, mais distantes, mais isoladas,
na própria zona rural, de repente famílias que não têm muito acesso, inclusive à informação, o quanto isso talvez ainda aconteça nos dias de hoje, mas isso acontecia muito mais, com mais frequência naquela época talvez, né? Em que nós não tínhamos, inclusive, muitos recursos, tecnológicos, inclusive, né? Que nos possibilitasse acessar informações, assim, com bastante facilidade, agilidade e clareza. Então, ver ali, pensar nos impactos que o Jonas teve e no quanto isso talvez tenha prejudicado ele, do ponto de vista, inclusive, emocional, né? Pensando nos seus familiares, na conexão com os pais, com o irmão, e o quanto que isso talvez... o quanto disso é culpa dos pais, o quanto disso é culpa social, o quanto disso tem uma responsabilidade aí de uma determinada área específica do conhecimento que se dedica para a cura, né? Para o diagnóstico de doenças e para a cura dessas doenças. Eu estou utilizando o termo doença porque é exatamente assim que ele é classificado no Código Internacional, né? Como uma doença. Até porque tem um CID que vai atestar a surdez. Então, não deixa de ser considerado, do ponto de vista técnico, como uma doença. E se a gente for olhar para os profissionais que se dedicam a esse campo do conhecimento, e pensando na área da saúde, né, a cura ali é algo que se busca, né? É algo que se busca cientificamente e do ponto de vista ali da prática, né, e operacional, quando a gente vai procurar por esses profissionais. E o quanto havia, talvez, um desconhecimento acerca da surdez, mas não da surdez propriamente dita, mas de como lidar com isso, né, considerando que ainda se tinha, depois que o Jonas, né, sai daquela situação, existe uma busca constante pela normalidade, ou por tentar normalizar essa criança, mas esse termo que eu estou usando é bem nesse sentido mesmo que a gente vê, às vezes, no âmbito social, né? Busca-se trazer essa condição, minimizar essa condição da surdez o máximo possível, para que ela consiga... Existe até uma fala da diretora da primeira escola que o Jonas ele é matriculado, e é do Instituto dos Meninos Surdos lá, e ela diz, olha, não utiliza sinais. Não, sinais não, porque ele vai ficar preguiçoso, ele não vai falar, e ele precisa se comunicar. Se ele aprender sinais, ele só vai aprender a falar com os surdos, e, enfim, o quanto esse olhar ainda é restrito e punitivo, né? Então, enfim, deixa eu deixar vocês falarem, porque eu vou devagando nesse filme, ele vai abrindo várias portas, né, interessantes a gente discutir. Eu vou passar um pouquinho na frente do pessoal, só para aproveitar a sua fala e de quem foi colocando algumas coisas aqui no chat também, Joyce. Alguns colocaram que ali naquela época a educação era um método de ensino através do oralismo, né, para pessoas surdas, mas daí eu quero puxar o que você colocou sobre a questão das visões. Lembrar que a gente vai ter duas visões, né, e é interessante o pessoal lembrar disso para a hora de pensar no filme. Lembrar que a gente vai ter uma visão médica, que é essa visão que vai enxergar a perda auditiva como uma deficiência e não vai conseguir separar grupos como grupo de surdos e grupo de pessoa com deficiência auditiva. Se a gente pegar uma visão médica, é uma visão que não consegue fazer essa distinção. Tem perda auditiva e a partir de 41 graus de perda de 41 decibéis de perda auditiva, pronto, é considerado uma pessoa com deficiência auditiva e é o mesmo grupo. Agora, se a gente pensar numa visão mais social, numa visão mais antropológica, a gente vai ter uma visão agora de pessoas, principalmente quem é da área que lida mais com as questões de linguística, né, que vão conseguir separar dois grupos, que vão pensar num grupo de pessoas com perda auditiva, mas dentre esse grupo, pessoas que conseguem ter uma língua e uma cultura diferenciada.
E aí vai haver essa distinção entre pessoa surda e pessoa com deficiência auditiva. Então, se a gente lembrar dessas duas questões e lembrar do ano, que foi o que Joyce veio chamando desde o início, a gente vai ter ali 1979. Então, desde 1960, se a gente pensar, Stokes já tinha feito a sua pesquisa, já tinha publicado sua pesquisa e já colocado língua de sinais como língua. Sim. Né? Então, a gente vê no filme que o colega falou ali, alguém colocou ali era o oralismo. A prática que se vê no filme, a gente vê que era a prática do oralismo mesmo. Porque... Que era o que reverberava ali naquela época ainda, né, Daniela? Acho que o oralismo em 1979 ainda era muito forte. Se a gente for olhar na história, por exemplo, considerando o Brasil, né, aqui o nosso país, durou 100 anos, né, esse modelo educacional que, enfim... que foi o oralismo. Então, assim, essa era uma época que ainda tinha muita influência, né? E aí, olhar para esses sujeitos, como a Damiane muito bem lembrou, a partir dessas duas perspectivas, né? Olhar a partir da perspectiva clínica, terapêutica, né? Do ponto de vista da saúde, classificatório, a gente tem classificação que considera-se surdo a partir de tantos decibéis, né? Então, classificatória, e olhar, e assim, voltando ainda para o termo, né, da deficiência auditiva, e olhando mais a fundo ainda para o que se tem enquanto conceito de deficiência, né? Pensando na questão da ausência, da falta, né? E todos os outros termos que estão ali conjugados ao conceito da deficiência, quando a gente passa a olhar a partir de uma outra perspectiva, que não vai olhar a falta, o déficit, a perda ou a insuficiência, enfim, são várias as definições. Até quando a gente vai para o dicionário, a gente encontra ali coisas problemáticas, até pensando no ponto de vista que a gente está discutindo, né? Mas quando a gente deixa de olhar para aquilo que que falta e passa a olhar para aquilo que se tem, a gente deixa de olhar para a deficiência, né? Para a anormalidade, para todos esses adjetivos que são utilizados e que não, quando a gente olha para o sujeito não faz sentido, porque esse sujeito ele é completo, ele é complexo e ele é completo, né? Considerando aí todas as suas experiências, pensando aí, inclusive, no seu desenvolvimento, né? E nas suas potencialidades, a gente enxerga não uma falta, mas a gente enxerga uma diferença, né? Uma diferença, uma pausa para troca de intérpretes. A gente enxerga uma diferença linguística, né? E é esse o ponto, quando a gente passa a olhar esse sujeito surdo por essa perspectiva, enquanto um sujeito que se comunica a partir de uma língua que é de uma modalidade diferente, que possui características diferentes, uma gramática diferente, e que possui ali, diante disso, uma diferença linguística, né? Olhar pelo viés social, antropológico, e explorando dessa completude desse ser surdo, e que traz com esse ser surdo uma série de questões que a gente vai observar, por exemplo, esse ser surdo e esse orgulho de ser surdo da sua língua também é algo que vai mostrar lá para o final do filme, né, a partir desse contato, dessa descoberta que o Jonas tem, que a família dele tem. A gente tem a Thelma e Cleides aqui ainda também com as mãos levantadas. Gostariam de contribuir com a gente? Muitas complexidades, concordo. Oi, boa noite. Boa noite. Dá para perceber, né, durante todo o filme, o quanto a língua de sinais era discriminada, especialmente em uma cena que me chamou muita atenção, já indo para o final do filme, quando a mãe do Jonas decide, né, que seria bom ele aprender a língua de sinais
E aí ela tem uma conversa, né, que se torna meio que uma discussão, não sei se era com a diretora ou professora do Jonas. E aí tem uma fala dessa professora, né, enquanto a mãe do Jonas está ali tentando falar que ela quer que o Jonas aprenda a língua de sinais, e essa professora diretora fala: não quero perder uma criança para a surdez. E ela fala como se o Jonas, se ele não aprendesse a falar oralmente, como se aquilo fosse um fracasso, né? Como se, a partir do momento que ele começasse a usar a língua de sinais, né, ele seria, assim, uma criança que fracassou por não ter aprendido falar oralmente. E, inclusive, ela cita uma situação, ela fala assim: nossa, antigamente a mão das crianças eram amarradas para que não se usasse a língua de sinais. E essa foi uma parte, assim, que me tocou muito. Essa sua fala me remete ao contexto de hoje. Eu fico pensando, que bom que nós estamos num outro contexto, num outro cenário, mas isso tudo só foi possível, eu acho que a partir de uma coisa que foi o movimento, né? Eu acho que a resiliência surda e essa resistência à opressão que foi colocada sobre os surdos durante muitos anos sobre a sua língua, e o quanto eles resistiram a isso, e que bom que eles resistiram, porque hoje a gente tem muitas conquistas, né, a nível Brasil e mundial, mas essa resistência, ela possibilitou a organização de um movimento, e esse movimento surdo, que foi mobilizado, inclusive nessa época, havia já aqui no Brasil uma movimentação de surdos, pensando, refletindo, reivindicando questões voltadas para a educação de surdos. Então, essa era uma época que aqui nós já estávamos despertando para muitas questões. E graças a esses movimentos surdos que foram acontecendo ao longo dos anos, a gente chegou em lugares antes inimagináveis e conquistamos, inclusive, lugares em políticas públicas que possibilitaram uma mudança significativa do povo surdo, sobretudo brasileiro, né? Estou colocando no nosso contexto aqui. E essas políticas públicas possibilitaram o ingresso das pessoas surdas nas universidades, no ensino superior, possibilitaram a difusão, né, a propagação, a pulverização da língua de sinais, de tudo aquilo que ela carrega consigo, possibilitou o acesso das pessoas surdas aonde elas quiserem estar, por meio do intérprete de Libras, por meio do conhecimento de que a Libras é a sua língua, é o seu meio de comunicação legal, né? E várias outras leis que a gente foi conquistando ao longo dos anos foram possibilitando com que a gente tivesse esses corpos surdos em diferentes lugares, e aí eu retomo uma palavra que foi mencionada pela Maria Conceição, que tem a ver com visibilidade. E aí, esses corpos surdos, acessando esses diferentes lugares, foi trazendo essa visibilidade que a gente precisava. Eu acho que se naquela época nós tivéssemos, na época do filme, né, tivesse essa visibilidade para as pessoas surdas e apoio de políticas públicas que reconhecessem, né, tanto a língua quanto a promoção das pessoas falantes dessa língua nos diferentes espaços, incluindo o acesso, a acessibilidade, eu acho que a gente talvez teria um outro cenário. Hoje, a gente tem professores surdos, instrutores surdos, advogados surdos, enfermeiros surdos, administradores, empreendedores, enfim, a gente tem surdos em todas as profissões, ou estudando diferentes áreas de conhecimento. Isso é muito positivo, ver o quanto que nós evoluímos, né? Em 1979, não faz muito tempo assim.
se a gente for olhar do ponto de vista, né, cronológico assim, a gente não passou muito tempo, mas o quanto que isso modificou, né? E o quanto essa visibilidade, por meio dessas políticas públicas que a gente tem hoje, a gente consegue ter e observar uma visibilidade maior, tanto da língua quanto da pessoa surda, né, propriamente dita. Muito bom. Cleides. Boa noite, Joyce. Tá me ouvindo? Eu estou. Ah, tá ótimo. O que me chamou a atenção no filme, eu ainda escrevi lá, foi conflitos, né? Porque eu observei muitos conflitos desde o início, né? Com o diagnóstico da criança, né? Que ficou lá naquele hospital 3 anos e 4 meses, segundo a mãe, né? Segundo eles chamaram que estava no hospital de retardados, né? E o conflito que houve, né, entre a família. Eu não quero estar repetindo o que os colegas já disseram e vocês, mas assim, eu quero expressar o que me chamou a atenção. Então, teve o conflito dos pais, né, de não saber lidar com a situação, tanto que aconteceu que o pai saiu de casa porque não estava conseguindo lidar com a situação do filho, né? Então, ele estava sofrendo lá no trabalho dele, lá no lazer dele, né, com os colegas, o esporte lá, como ele chegou até a levar o filho ali para a quadra, e principalmente em casa, ele não tinha mais paciência, né? E outro conflito que me chamou a atenção foi a questão das clínicas, né? Que a clínica ela não permitia que o uso de sinais, né, fosse usado, ou gestos, e sim eles queriam que fosse somente o uso de voz e a leitura labial. E que, assim, para eles, o uso de sinais, a criança não ia aprender a falar, né, a ler. Então, assim, para eles, quando crescer, a criança crescesse, só ia se comunicar com os surdos. Um outro conflito foi dos livros, né? Que um livro dizia que a criança usa as mãos para se expressar, que jamais poderão usar a voz ou ler labial, né? Por lábios. Então, um outro livro já dizia que deve ser usado de tudo, ou então a criança ia crescer sem entender. E um outro conflito assim, a questão da médica, né? Que, assim, quando estava com a mãe, ela expressou que odiava perder criança para surdez, né? Então, assim, eu observei durante o filme esses conflitos, né? E graças a Deus que hoje, né, mudou, mas eu percebi que o quanto essas crianças já sofreram lá atrás, né? Os pais e as crianças também, né? Então é isso. Sim, Cleudes, você tem plena razão. Eu fiz algumas anotações aqui, até para a gente ir encaminhando e direcionando não mais a discussão, né, dado o avançado da hora, e assim, nós estamos num número grande de pessoas, e aí a gente talvez não tenha tempo hábil para fazer uma discussão mais ampla, possibilitando as diferentes falas e contribuições. Mas eu vi que muita gente colaborou aqui no chat com comentários super pertinentes, e aí eu agradeço também a participação pelo chat e aqui abrindo suas câmeras, né, e colocando as suas considerações. E aí eu queria mencionar algumas questões, pontuar, né, algumas observações que eu fui fazendo ao longo do filme, e eu fui observando, e acho que a gente pode lançar isso como provocação, reflexão, e não necessariamente que a gente vá debater ou dizer, né, o certo, o errado, mas que a gente possa refletir sobre determinados pontos aqui, incluindo o seu comentário, Cleudes, que tem a ver com os pais, né? Eu acho que fica muito claro no filme o quanto os pais ficam vulneráveis, né, nessa situação, o quanto eles se sentiram vulneráveis e sem uma rede de apoio.
essa rede de apoio ela é bastante importante, né? E acho que se houvesse muito desse sofrimento, tanto da mãe quanto do pai, não teria acontecido. A questão do abandono paterno, que também é bastante comum, a gente, infelizmente, vê isso com frequência, o abandono do pai em relação à criança, o abandono do pai em relação à mãe, né? Que, de certa forma, no caso do filme, culpa a mãe, né? E ela também se sente culpada, independente desse apontamento do pai, mas de alguma forma se sente culpada em relação à situação que o filho vivencia, né? E o quanto uma rede de apoio talvez fosse importante para essa mãe. Pensando na realidade de hoje, se a gente fosse pensar nas escolas, o quão importante seria se as escolas de surdos, se as escolas bilíngues, e até mesmo as escolas que não são bilíngues, mas que têm alunos surdos matriculados, pensando nessa complexidade que envolve comunicação, envolve língua, e o quanto a falta dessa comunicação e dessa língua no lar, ela gera muitos conflitos, muitas situações ali, às vezes desconfortáveis para todo mundo que está naquele ambiente, né? O quanto isso talvez poderia ser minimizado, sanado ou tratado de alguma forma se nós tivéssemos uma rede de apoio. E hoje a escola ela tem uma responsabilidade, ainda que ela não queira ou não seja da competência dela, mas a escola, pensando em como as crianças surdas têm chegado até lá, o quanto a escola tem sido corresponsável por esse ensino da língua, por esse ensino dos pais, não ensino dos pais, mas educação dos pais de como lidar com os filhos surdos, de como lidar do ponto de vista da língua, de se comunicar em casa. Eu moro em São Carlos, e aqui em São Carlos, no exterior de São Paulo, a gente tem uma escola polo, né, que atende o ensino fundamental 1, na perspectiva bilíngue, e o ensino fundamental 2 na perspectiva inclusiva, e aí esses alunos vão para a sala de aula regular com a intérprete de Libras e tal. E o quanto o trabalho que essa escola tenta desenvolver com as famílias são importantes, porque possibilita essa comunicação em casa. Porque não adianta a gente pensar numa educação bilíngue em que o surdo, ele tem que ser bilíngue compulsoriamente, porque ele tem que ter a Libras como primeira língua e o português como segunda língua, e eu já aproveito para tensionar esse termo primeira e segunda língua, porque, de fato, a Libras, pensando, assim, na realidade, tá? Pensando na realidade. A Libras é, de fato, a primeira língua que esse surdo acessa? Fica uma questão, não vou responder, mas fica uma questão, né? É essa a ordem, se a gente for pensar primeiro e segundo, talvez se a gente pensasse não numa ordem, numa hierarquia linguística primeiro e segundo, mas se a gente pensasse de repente no formato enquanto constituição do sujeito, que língua que constitui esse sujeito, que língua que a ele é natural, aí sim a gente consegue talvez ter a Libras enquanto língua que matricia, língua matriz, língua de constituição, língua, né, de formação desse sujeito. Não sei, eu tenho um problema com essa hierarquia primeira e segunda, mas só estou problematizando aqui, tá? E aí, pensando nisso, por que o surdo ele tem que ser bilíngue compulsoriamente, obrigatoriamente, as famílias desses surdos não? Também para pensar, né? Só as famílias, de repente, se a gente tivesse uma mobilização para que mais pessoas tivessem acesso a essa língua, minimizaria talvez o preconceito, a falta de acesso, enfim, várias outras coisas. Damiane, você está com a mão levantada faz um tempinho, me desculpa, agora que eu, assim, olhei e Não precisa te pedir desculpa, não. É a linha do pensamento aí que está certíssima. Era para correr mesmo, não tem jeito. Eu queria só pegar algumas coisinhas que o pessoal foi colocando aqui e fala a sua também, sabe? E aí eu não aguento ficar quieta sem falar, né? Porque eu pensei na hora que alguém colocou aqui, falando a respeito de intérpretes de Libras, de a gente
ter hoje intérpretes de Libras, e aí aquela discussão que a gente sempre faz, né, e que vem também puxando questões da educação de surdos também, e a questão voltada para métodos, quando a gente estava lá no oralismo, falando da época do filme em oralismo. A gente vai ter, infelizmente, naquela época já não era nem oralismo mais. A gente já vai ter ali a comunicação total, mas que a maioria das pessoas impunham o oralismo. Então, é a gente pensar hoje em dia. Alguém colocou aqui no chat, acho que foi Rafael, eu vejo um Jonas em Itabuna hoje. Hoje! O filme é 1979. Sim. Ele consegue enxergar um Jonas hoje, né? A hora que a gente falou de intérpretes, né, e falou sobre essa acessibilidade que há hoje em ter intérpretes de Libras, como hoje nós estamos tendo aqui, por exemplo, intérpretes. Mas, gente, acreditem, hoje de manhã eu estive assistindo um evento da... Não vou dizer o nome da instituição, porque vai ficar tudo gravado aqui, mas assisti um filme hoje de manhã de uma instituição conhecidíssima, principalmente na área de voltada para estudos, né, referente à surdez, à educação de pessoas surdas, e sem intérpretes. E o povo questionando no chat, cadê intérprete? Cadê intérprete? Infelizmente não conseguimos. Então, não tivesse o evento. Não tivesse. Né? Porque, e aí colocaram no chat, né? É a questão da fala e na hora de praticar, nada. Então, isso tudo a gente tem que pensar, né? Alguém também, eu não vou lembrar nomes, tá, gente? Mas alguém colocou aqui no chat também lembrando sobre aquele manicômio de Barbacena, né? E aí, acho que carregando essa questão justamente histórica, a hora que a gente estava fazendo aquela comunicação histórica, né? Então, a forma das pessoas pensarem as levam à prática, né? Porque tudo o que houve no manicômio de Barbacena, tudo que aconteceu com Jonas, o que se vê até hoje em dia acontecendo com muitas pessoas surdas, com muitas pessoas com deficiência, é justamente o retrato do que a gente tem na história, né, Joyce? Então... eu acho que isso justifica um pouco, no início, o diagnóstico do Jonas ter sido, na época, um termo que hoje, graças a Deus, a gente não usa mais, ele caiu em desuso, mas vira e mexe, hora ou outra, algumas pessoas usam assim ainda para uma conotação bastante pejorativa, que é retardado, né? Então, naquela época, ele ter sido diagnosticado como retardado, se a gente for olhar do ponto de vista histórico, e até mesmo, assim, puxando um pouco ali na parte filosófica e tal, em que o pensamento, ele é muito atrelado à linguagem, né? O pensamento e a linguagem, o pensamento e a fala. Então, aquilo que a gente pensa, a gente externaliza por meio da fala, aquilo que a gente sente, a gente externaliza por meio da fala, e aí a gente entra no próprio conceito de fala, né? O que é fala? A fala é só aquela que sai por meio verbal, oral, né? Por meio de uma língua de modalidade oral, auditiva. A sinalização não é considerada uma fala, e aí a gente vai refletindo sobre várias questões. Mas, durante muito tempo, e ainda hoje há resquícios disso, em que pensamento e fala andavam juntos. Então, se você não há fala, não há pensamento. E se não há pensamento, essa pessoa ela não tem potencialidade, capacidade, perdão, para aprender, para se desenvolver, para trabalhar, para se casar, para tirar habilitação e vários outros pré-conceitos que ainda na sociedade a gente vê e que tem tudo isso relação direta com a questão da fala, né? E aí as pessoas olharem e ressignificarem esse conceito de fala. E aí, a partir do momento que a gente faz esse movimento de ressignificação, a gente passa a perceber esse sujeito surdo dentro da sua potencialidade de fala, por meio da sua língua, que é natural, que é de sinais, e o quanto ele tem a dizer, né, por meio dessa língua. Antes de você passar para a Dilsa, Joyce, eu queria só fazer um comentário também sobre a Taliane. Você lembra que a gente ela pediu a fala e ela não conseguiu usar o microfone. Perdão, então, verdade.
E a hora que ela escreveu no chat, ela aproveitou a fala do colega, aproveitou e veio falando sobre a questão das emoções também, só que aí ela cita um exemplo, ela fala no comércio que ela tem com a família dela e vai dizer sobre a questão da ignorância mesmo, da falta de conhecimento que as pessoas têm para lidar com o outro. E aí ela fala do comércio que eles têm, né, e que as pessoas chegam e como tratam, principalmente as pessoas com deficiência que utilizam ali do comércio, né? Então, é sempre importante, a todo momento, a gente ficar, sabe, batendo na tecla de como o conhecimento ele pode trazer a diferença, né? E aí ela comenta, né? Ela reconhece uma falha ali, entre aspas, como ela mesma coloca, no comércio, porque se chegar uma pessoa surda, por exemplo, eles não conseguem atender corretamente. Mas esse pensamento de entender que é uma mudança que deve ocorrer já é válido, né, Joyce? E aí, eu acho, só puxando um gancho na sua fala, eu acho que assim, o conhecimento nos tira do estado de ignorância, né? E aí, sair desse estado de ignorância, hoje a gente tem vários mecanismos que nos possibilitam sair desse estado. E, como, por exemplo, os próprios movimentos que algumas associações vêm realizando, né? Eu acho que a gente não pode ignorar e não deixar de falar nesse lugar aqui que a gente está agora, do papel e da importância das associações, do movimento surdo, dos próprios surdos enquanto sujeitos políticos, de cobrarem, políticos no sentido de saber os seus direitos, mas também os seus deveres e também ter os seus direitos preservados, garantidos, e de certa forma, a gente ter aí um movimento nesse sentido, né? A própria abertura, né, por várias instituições, eu vejo um movimento hoje muito grande, pelo menos aqui na minha cidade, estou falando do meu lugar, mas eu também vejo isso em outros lugares, a tentativa de levar a língua de sinais para diferentes contextos, para diferentes instituições, possibilitar o acesso a essa língua pelas pessoas ouvintes para aprender, e quanto isso também tem crescendo, né? Esse desejo de comerciantes, do pessoal da indústria, da saúde, de vários nichos, né? Para sair desse seu estado de ignorância. Então, que esses movimentos aconteçam mais fortes, mais potentes, e que a gente consiga levar as mensagens necessárias, né? Para todos os lugares, a ponto da gente não ter mais que ver episódios como o que o Jonas vivenciou, a família dele vivenciou, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto próprio sujeito surdo, né, dentro da sua trajetória de vida. Sim. E agora, seguindo isso que você está colocando, para não dizer, sabe, que o que acontece no filme algumas pessoas surdas, de repente, não passaram, porque quem não tem contato com pessoas surdas, de repente, não acredite no que muita coisa que tem ali no filme. Mas aí a gente tem relatos aqui no chat também de pessoa que tem filho com autismo e comentando o sofrimento que passa quando é apontada, quando as pessoas... o sofrimento que passa por ter uma pessoa diferente, né? E a gente vai ter uma outra colega também que entrou no chat e falou que precisou... não colocou bem exatamente como foi que levou a isso, mas que ela estava no hospital e disseram que ela só ia enxergar preto e branco e que a partir disso, então, ela não ia aprender nada. Então, aquela relação que você mesma colocou, né, entre essa questão de falta, de déficit com a questão do pensamento. Já vou te passar a fala, tá, Dilza? Só para eu fechar aqui. Vou pegar uma questão que ficou no chat também. Muitos falaram de emoção, sabe, Joyce? Essa emoção a gente fecha com a maioria deles, deixando claro essa questão de que o filme incomodou. Ele vai incomodar pessoas que passaram por situações parecidas e ele incomoda também quem não passou por ela, mas sabe que aquilo acontece, né? E eu quero terminar essa parte do chat, antes de eu passar para a Dilza, para você fechar essa parte para a gente, porque alguém comentou no filme que achou o filme interessante, tal, que o filme incomodou, tal, mas menciona a Libras no filme. E aí acho que é interessante a gente vir com essa discussão sobre língua e essa universalização, né, que muitas pessoas acreditam nela. Esse é um filme, pessoal, ele é um filme norte-americano, né?
Então, a língua de sinais que nós observamos... Peraí, só um instantinho. O intérprete, nome, Crisiane. Aí, obrigada. Aconteceu alguma coisa? Tinha uma pessoa surda procurando pelo intérprete, e daí eu soletrei para facilitar na busca, mas ao falar, você com certeza ficou em destaque, daí a pessoa te encontrou. Conseguimos ver. É que eu já salvei aqui, já fixei nós 4, então eu já vi direto. Eu pensei, caiu conexão agora. Tudo bem. Um momento, espera que eu me perdi aqui agora. Onde eu vou retomar? Você estava falando da questão de lá não ser língua, a questão da universalização da língua. Então, por ser um filme norte-americano, pessoal, a língua de sinais que se observa nessa trama não é a Libras, né? Não é a língua brasileira de sinais, tendo em vista a nacionalidade do filme e tudo mais. E, apesar disso, a gente observa algumas semelhanças, talvez, né, com alguns sinais que são utilizados na Libras. Mas isso tem a ver, assim, primeiramente, quando a gente vai olhar para o próprio nome da língua, a gente já pressupõe a não existência de uma universalidade, né, das línguas de sinais. Então, assim, há esse entendimento, essa ideia, esse mito de que as línguas de sinais elas sejam universais, né? E, portanto, aquela língua de sinais que você vê no Seu Nome é Jonas é a mesma que você vai ver, talvez, no documentário Sou Surdo e Não Sabia, que, na verdade, é um documentário francês. Então, assim, não se trata da mesma língua de sinais. Mas, tanto a Libras quanto a língua de sinais americana, que também conhecida com a sigla ASL, ou a língua de sinais francesa, todas elas têm uma mesma característica e uma mesma modalidade de língua. Então, assim, nós estamos falando de línguas de sinais, mas de nacionalidades diferentes e, portanto, são línguas diferentes. Se a gente for fazer esse mesmo movimento para as línguas orais, a gente vai ver que cada país tem a sua língua, né? Então, Libras, a gente não tem naquele filme, mas a gente tem língua de sinais americana. Por exemplo, quando o Jonas ele vê ali o carrinho de cachorro-quente, né, do hot dog ali, ele faz um sinal naturalmente, e depois ele vai aprender aquele sinal a partir daquele surdo que entra na vida do Jonas e transforma tanto Jonas quanto a seu ambiente familiar, ali em termos de comunicação, e abre portas, né, para a língua de sinais naquele espaço. A gente observa alguns sinais muito próximos da Libras, mas não é Libras, né? Então, acho que só para pontuar... Pontua isso. Bem, porque agora às 28 a gente ainda teve informação de Libras em inglês e francês. Então, a gente tem que deixar isso bem claro, pessoal. É importante a gente pensar assim, quando a gente pensa em língua, né, vamos imaginar a língua como sendo algo macro, assim. Imaginem um círculo bem grande chamado língua. Língua é aquela utilizada, né, pelas pessoas assim, para se comunicar, enfim, que tem uma gramática, e língua, normalmente, né, pressupõe-se que ela esteja diretamente relacionada a um determinado povo, lugar, cultura, né? Então, assim, pensando geograficamente, cada nacionalidade tem a sua língua oral e de sinais, que são modalidades distintas. Acontece de ter países que falam a mesma língua de sinais? Sim. Da mesma forma como acontece ter países que falam a mesma língua oral. Mas a gente dizer que a língua de sinais falada aqui no Brasil, por exemplo, vai ser a mesma falada em outros países, como os Estados Unidos, França, Espanha, Japão, não, porque cada nacionalidade, cada país tem a sua língua, seja ela oral, seja ela de sinais. Então, é importante deixar isso bem separadinho nas suas caixinhas, né? Um colega ainda colocou ali essa questão
da Capur, né? Mas lembrar, a gente também tem, se a gente pensar em línguas orais no país, a gente tem mais de 200 línguas orais. Então, questão de oficialização é outra questão. A gente vai ter como língua oficial só o português. Mas nós temos várias línguas de sinais e várias línguas orais. Em línguas de sinais, nós temos línguas indígenas também, outras, Muitas. além da Capur, muitas. Muitas. A gente está num campo muito rico. Olha, gente, vocês terem ideia... Ai, deixa eu ver se eu acho aqui. Espero que sim. Eu comprei recentemente um dicionário. Achei. Tem, por exemplo, a língua de sinais de várzea queimada, chamada Sena. Esse é um dicionário visual dessa língua de sinais. Então, assim, a língua de sinais Sena, ela é uma língua falada no Brasil, brasileira, né? Mas ela se difere, ela não é a Libras, né? É a Sena. E aí, não sei, para quem tiver a oportunidade de acessar esse material, foi construído de uma maneira bastante séria e rica, e ele vai trazer ali, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, mas traz o verbete aqui, o sinal da língua de sinais Sena e da Libras, e aí a gente percebe que há uma diferença, ou seja, cada língua tem a sua propriedade, a sua regra, a sua estrutura, a sua forma de existir, de ser, de se comunicar, né? E são diferentes. E tá tudo bem a gente ter mais de uma língua de sinais no mesmo país, várias línguas de sinais em diferentes países, enfim. É só para pensar o quanto isso é grande mesmo, né? É grande e é grandioso pensar nesse universo. E a Sena é uma língua nova, né? Porque a Sena ela foi descoberta recentemente pelo pessoal da Federal e foi considerada língua recentemente através da Federal do Piauí. Então, é a gente pensar nessa questão mesmo de língua e essa questão de cultura, né, esse envolvimento todo. Então... Para fechar, Daniane, eu acho que essa é a reflexão que a gente está fazendo aqui também, o quanto que a ciência, o quanto que a pesquisa, ela é importante nisso tudo, porque só foi descoberta essa língua de sinais, catalogada, registrada e publicada graças a um movimento científico que foi realizado por professores, pesquisadores, né, do campo da linguística e que foram observar essa comunicação que era feita, que é feita, né, em várzea queimada, e perceber esses elementos linguísticos e atestar ali o status de língua. O mesmo, se a gente for fazer esse mesmo movimento, em 1960, se não me engano, por William Stoke, que, a partir das suas investigações pela língua de sinais americana, observou parâmetros, características recorrentes nos sinais e atestou ali, então, que essa língua ela era formada, constituída a partir de alguns parâmetros, e esses parâmetros foram observados posteriormente em outras línguas de sinais e identificou-se que, de fato, né, trata-se de uma língua, assumiu um status linguístico, isso foi muito positivo para o campo científico, né, considerando pesquisas e envolvendo outras línguas de sinais. Então, só para destacar a importância da ciência, da pesquisa, e o quanto isso vai impactar na nossa prática. A gente leva isso enquanto linguística, pensando nas línguas de sinais, enquanto educação, pensando na educação de surdos, porque graças às pesquisas que foram realizadas ao longo desses muitos anos que a gente tem aí, desde antecedendo, inclusive, a lei de Libras e o decreto 5626, mas toda a divulgação científica que já foi realizada, o investimento científico realizado, possibilitou que a gente chegasse à conclusão de que a educação bilíngue de surdos é a melhor opção, e como essa educação deve ser feita. Então, é tudo isso que possibilita a evolução, né? E a gente não pode deixar isso passar despercebido, né? Então,
quanto esse investimento, isso que a gente está fazendo aqui, de certa forma, também é possibilitado por meio da ciência, né, da universidade, o quanto esse espaço é importante para a gente dialogar, refletir e problematizar questões, né? Nossa, que maravilha. Obrigada, Joyce. Obrigada, obrigada, obrigada. É sempre muito bom poder te ouvir. Obrigada. Ler os pensamentos, porque a gente tem comentado sobre essas questões, né? Não, é muito, 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 muito bom. Eu só queria, mais uma vez, sabe, te agradecer. Foi um encontro maravilhoso, é sempre um prazer a gente poder discutir sobre surdez, sobre educação de surdos, e é sempre muito importante, né? Eu lembro sempre do decreto que ele fala, e eu já falei sobre isso hoje, né? Uso e difusão. A gente tem várias ramificações, várias coisas que a gente pode fazer para conseguir que isso aconteça, o uso e a difusão. Exato. Diferentes, sabe? Mas só da gente estar aqui, conseguindo discutir, conseguindo levar conhecimento, trocar conhecimento com outras pessoas, isso já é muito rico, isso já é muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu quero agradecer também as intérpretes de Libras que estiveram com a gente hoje, a professora Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, a professora Leni Aparecida Rabelo da Silva Mendes, da Unimontes, e a professora Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. Eu quero agradecer toda a equipe de organização do GELES que esteve com a gente, aos monitores, aos integrantes do GELES, e agradecer a sala, a turma do professor Félix, juntamente com o professor Félix, que está aqui com a gente, lá aqui da UFSB, lá do CJA. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas discussões. Quero agradecer a minha turma de Libras também, que também está presente aqui hoje com a gente, para discutir sobre o filme. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada por estar com a gente, discutindo esses temas, justamente porque a gente já fala sempre sobre isso. É o conhecimento que vai trazer transformação, não tem como a gente discutir mais sobre isso. E, mais uma vez, eu quero agradecer a professora Joyce Cristina Souza, da UFSCar. Gratidão, Joyce, por estar aqui com a gente. Meu muito obrigada, tá? E vou deixar você se despedir do pessoal. Gente, eu super agradeço o convite novamente. Eu acho que, olha, estar aqui numa sexta-feira, às 20h19, com 78 pessoas, diz muito, muito, muito. Do quão necessário, do quão importante e do quanto a gente está disposto a mudar essa realidade do Jonas para futuras crianças e para as crianças que já estão aqui entre a gente. Então, eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês, a atenção, o carinho por estar aqui, enfim. E agora sextou, agora sim. Então, que vocês tenham aí uma excelente sexta-feira, excelente final de semana, um excelente ano, e que muitas outras oportunidades como essa, da gente ter um espaço para dialogar, para refletir, para problematizar, aconteçam baseado, né, em fatos reais, né, científicos, cinematográficos, enfim, que a gente possa fazer essa triangulação aí e poder ter mais momentos como esse, né, de contato, ainda que não físico, presencial, mas de contato, possibilitando o nosso movimento de sair da ignorância, lembrando sempre de que a falta de conhecimento que nos deixa nesse lugar. Então, a gente está fazendo esse movimento contrário, né, para não estar lá. Então, só tenho a agradecer. A gente agradece, mas antes de você sair, o pessoal está pedindo foto. Eu sempre esqueço de foto, mas o pessoal está pedindo foto. E eu quero ver se o professor Félix quer falar alguma coisa. Obrigado, professora. Obrigado pela contribuição. Turma, enviei o link da frequência no chat. Obrigado, professora Daniane, todos os participantes. E a todos uma ótima noite. E vamos à foto. Valeu, melhoras aí para essa gripe. Vamos lá, pessoal, vamos abrir as câmeras agora, então? Vamos abrir as câmeras para a gente poder registrar esse momento? Por favor. Tem gente que gosta, né? Se eu pudesse, eu corria de todas as fotos. Mas tem gente que gosta. Tem gente arrumando cabelo. Tem gente continuando, não vejo tanta gente. Aí, vamos lá? Então, peraí.
Fica quietinho todo mundo aí que eu vou tirar outra. Eu gosto sempre de deixar essa parte de foto com Deus, sabe? Mas, vamos lá. Gente, é incrível. Tem gente que você quase não vê o rostinho de ninguém, tem hora que nem nas aulas, mas falou para tirar foto, eu tô vendo a cara de um tanto. A última, tá? Que eu vou tirar, é porque eu fui tirar uma ali e saiu uns comentários ali, então... Beleza. Gente, mais uma vez, muito obrigada, Joyce, valeu, gratidão. Tamo junto, tá? Gente, boa noite, obrigada. Tchau, boa noite. Até dia 1º, no próximo. Tchau. Obrigada, Joyce.